tudo bem? Sim, sou eu, o advogado do diabo. E hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que você provavelmente não se importa, mas eu não tô nem aí, porque eu me importo. Basicamente tem um podcast que eu gosto de assistir bastante, que é o Desinformação Podcast, apresentado por Arthur Petri e era apresentado pelo Thiago Carvalho. Eu assisto há anos e gosto bastante, porque tem piadinha, tem filosofia, tem umas reflexão de boteco, mas é legal. O pessoal gosta de reclamar de brasileiro, uma coisa que eu gosto de fazer também. E os dois ali já tiveram problemas mentais, o que, olha só, eu tenho também, né? Deve ser por isso que eu adoro. Só que, de repente, na última semana, o Thiago Carvalho foi chutado do programa. Eu fiquei, ué, o que que tá acontecendo? Só tiraram ele, ninguém vai falar nada? Ele falou. E depois, o Arthur Petri falou também. Por algum motivo, quando o Petri falou, ninguém escutou ele. Ora bolas. E agora tem um monte de comentário xingando o cara, xingando a mulher dele, falando que ele é um traidor. Isso de ouvintes, tá? De ouvintes do podcast. De ouvintes que escutavam os dois falar que tretinha de internet não serve de nada. E que as pessoas ficam brigando por nada. A doutora Deolane, ela foi presa. Uau, nossa, que grande importância. E adivinha? Agora estão se comportando exatamente igual. Então vem comigo, vem que primeiro eu vou contar pra você a história do Desinformação. Depois eu vou contar sobre a demissão. E pra acabar, eu vou brigar com você, tá bom? Porque eu quero deixar bem claro aqui. Não estou do lado do Thiago contra o Petri e nem do lado do Petri contra o Thiago. Eu estou aqui contra você, tá bom? Você é o meu problema. Você aí que fica fazendo comentáriozinho sem usar o cérebro. Era justamente o que era criticado no podcast de burro falando, de brasileiro que não pensa. Você, ok? Você é exatamente isso. Você é o meu problema hoje. Vem cá que eu vou resolver, vem. Basicamente, Arthur Petri tinha um podcast chamado Saco Cheio, onde ele simplesmente ficava falando sobre a vida dele. Não era um podcast de entrevista, isso não tinha ainda no Brasil. Isso é de 2014. Ele foi crescendo por causa disso, por causa das piadinhas que ele fazia, por causa das tretinhas que ele se metia, por causa das pessoas que ele reclamava. Acabou conhecendo quem? Thiago Carvalho, que também fazia isso, apresentando um podcast chamado Cagando e Andando. Olha só, sensacional. E começaram a criar planos pra ter um podcast juntos, os dois apresentando, falando sobre notícia, falando um pouco sobre humor. Então, Petri, em 2018, 17, eu não sei, decidiu sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo e tentar dar certo lá. Ele não sabia o que ia acontecer, ele tinha o saco cheio e a vontade de dar certo. Ele já apresentava o Desinformação, essa ideia que ele tinha com o Thiago, só que ele apresentava por internet, porque ele tava em São Paulo e o Thiago tava no fim do mundo, não sei. E ele conseguiu dar certo, ele conheceu o pessoal do Flow, ele apresentou um projeto que é o A Deriva no Flow. Lembra quando surgiu o Podpah, o Vênus Podcast? Surgiu o A Deriva também, um programa de entrevista, que muitos diziam que o Petri era o melhor entrevistador que tinha, talvez porque ele só tava sendo essa persona de entrevistador. O Igão do Podpah é o Igão, ele não pode entrar numa persona de entrevistador. Lá é a única coisa que ele faz, então ele só tá sendo ele mesmo. Agora o Petri não, o Petri é ele no Saco Cheio TV. Então ele podia pegar a apresentação do A Deriva e transformar numa persona que é um apresentador. Olha que legal. Isso deu dinheiro pra ele, ele conseguiu investir e criar o site sacocheio.tv. E lá teria o Saco Cheio completo, o Cagando e Andando completo, o Desinformação completo e o A Deriva completo, onde você poderia mandar mensagem pra lá, conversar, assistir o episódio completo. Ora bolas, o Thiago apoiou ele desde o início. Ele começou a namorar também quando ele foi pra São Paulo, no meio da pandemia. A mulher dele não conhecia muito bem esse mundo, não entendia muito bem esse mundo, mas foi confiando nele e as coisas foram dando certo. Até que ela começou a apresentar um outro podcast com ele. Ele chamou mais pessoas, Caio Delacqua, Thiago Carvalho, Cristine, Ledesma, muitos funcionários falavam no microfone, que apresentavam podcast com eles. Surgiu projetos como Notas sobre Notas, do Thiago Carvalho, que ele via um álbum de música por semana, eu acho que era isso. Tarja Preta FM, com Caio Delacqua, com Bianca e Petri, e mais um convidado, um programa de humor. Deu tudo certo. Certos programas foram acabando e agora o Petri tava só com o saco cheio na plataforma e com o Desinformação, que era apresentado 2 vezes por semana. Onde aparecia ele, Thiago Carvalho, Caio Delacqua e o Ledesma, que é o produtor. Caso você não esteja entendendo, eu tô basicamente mostrando pra você o passado do Bruno e Marrone, pra quando eles se separarem, você olhar e pensar, nossa, que coisa triste. Por exemplo, no cancelamento que o Petri teve, junto com a namorada dele, eles estavam pensando em ir dessa pra melhor. Quem apareceu na casa deles? Thiago Carvalho, pra conversar com ele. Sendo que ele já tava no papo de, e aí, a gente vai deixar o cachorro aonde? Ou seja, não era conhecido, não era colega de trabalho, eram amigos. E eu quero que você lembre bem disso mais pra frente, tá bom? Até que do nada, foi dito, atualmente, no Desinformação, o Thiago tava fora e ninguém entendeu nada. O Thiago, que veio da que o pariu. O Thiago que é músico, o Thiago que é um ótimo comunicador, que fica fazendo piadinha, mas que também tem umas filosofias diferentes, porque ele teve muito problema na cabeça e tentou resolver isso de várias formas diferentes. Vai pra religião, toma ayahuasca, toma antidepressivo, vai pra psicologia, lê O Poder do Agora é terapeuta e tenta ajudar as pessoas que têm o mesmo problema que ele teve. Então, por que eles se separaram? O que tava acontecendo? E agora que vem o momento, a separação. O pessoal ficou muito triste. Ninguém sabia o porquê, mas era oficial. O Petri tinha tirado o nome do Thiago Carvalho do bio. Tinha botado Arthur Petri e Caio Delacqua. Então todo mundo tava esperando o que tinha acontecido. Até que surgiu esse vídeo do Thiago Carvalho não listado. Curiosamente, é o vídeo mais visto dele. O vídeo não listado é o vídeo mais visto. E o que ele fala nesse vídeo é basicamente que estavam falando que ele não tava trampando bem, ele não tava apresentando o programa de uma forma legal, mas que ninguém tinha falado isso pra ele. O Petri falou depois, quando foi falar, então ele tá fora. A gente não tava mais gostando do desempenho dele, então foi rua. Ok, um pouco frio, mas tá bom então, vamos ver o lado do Thiago. Basicamente, o Thiago fala que ele não sabia disso, que ninguém falou pra ele que ele tava ruim, realmente, erro do Petri, deveria ter falado. Então no vídeo o Thiago Carvalho falou que não sabia sobre isso, e ele conta outra coisa,
de um incidente que deu, que foi a última coisa que aconteceu. Basicamente, um cara mandou um ADM pra ele xingando ele e ele foi brigar com esse cara. Ok, tá bom. Foi discutir. No vídeo ele só fala que tomou uma lapada, que deu uma lapada no cara. Esse cara foi choramingar no Saco Cheio TV. A pessoa que é responsável viu e falou, ah, não vamos mais pra lá hoje. Ele falou, não, essa ameaça não faz sentido. Mas ao mesmo tempo, no vídeo dele, ele fala que ele chegou até a fazer um BO contra o cara. Assim, ou faz sentido ou teve que fazer um BO. Eu não sei de nada. Fiquei do lado do Thiago, pensei, ah, meio ruim, né? Meio triste, os caras se conhecem há anos. E agora o cara não pode nem subir no prédio pra buscar as coisas dele. Ah, fala aí que a gente vai encaixotar e você pega na portaria. E aí começou a todo mundo ir atrás do Petri e da mulher dele. Sabe por quê? Que nas entrelinhas do vídeo do Thiago, ele basicamente tá falando, então, pode ter alguém fazendo a cabeça dele. Não estou querendo falar nada, mas parece. Quem mudou foi ele, porque ele falou que eu tava falando de Olavo de Carvalho, ele falou que eu tava falando de não sei o que, mas eu sempre falei disso. Ok, então. Então tá bom, vamos lembrar disso daí também, ok? E ele deu a entender, então, que o Petri ficou do lado da mulher, que a mulher fez alguma coisa e ele comprou o lado porque ele é capacho, basicamente isso. E foi essa a conclusão que o seguidor do Thiago ficou também. Foram atrás do cara, foram xingar o cara, foram xingar a mulher do cara, foram chamar ele de rato, foram chamar ele de traiçoeiro. Realmente, quem faz? Brasileiro. Quem que era criticado no Desinformação por agir igual um macaquinho? Brasileiros. Por nada, por coisas que não tem nada a ver com a vida deles. Mas os caras não escutaram esses episódios, né? Botaram um fone de ouvido e não escutaram. É que na próxima sexta-feira, no próximo podcast do Petri, no Saco Cheio Podcast, ele fala o lado dele da história. Gritando, muito puto, obviamente, porque ele tá sendo ameaçado. Tem gente falando que vai invadir o site. E ele se mantém com as assinaturas do site. O site que ele criou por assinatura, que tem vários programas. Tem gente xingando a mulher dele. Tem gente falando que ele não sabe ser um líder, que ele não sabe ser chefe. Ele conta com mais detalhes o que aconteceu. Basicamente, ele já tava um pouco de saco cheio com os papinhos de o Olavo de Carvalho. Ah, mas o Thiago sempre falou sobre isso. É verdade, falou sobre isso. Exatamente por isso que tava enchendo o saco. Porque você ficar repetindo essa porra todo dia, toda semana, é um inferno. Imagina se eu ficasse igual 2021 repetindo piadinha do meu pai de fimose. Foi graças a isso que eu quase dei um tiro na minha cabeça. Ele já tava de saco cheio, mas ele não ia demitir o cara, obviamente. Ele ia vender o programa pros caras, ou sei lá, ele ia sair de alguma forma. Aí, por causa disso, dessa sensação ruim que ele tava, ele foi viajar, foi lá pro meio do Rio de Janeiro. Quando o cara vai pro Rio de Janeiro, é um cara que tá mal, hein? Não sei se foi pro Rio de Janeiro, eu tô tirando uma informação completamente do nada. O que você espera de mim, ok? Eu sou um palhacinho. No meio disso, lembra daquele cara que tinha mandado uma DM pro Thiago e o Thiago falou que deu uma lapada nele? Na verdade, o que aconteceu foi uma coisa um pouco mais profunda. Na verdade, o Thiago, no meio da briga, ele pegou e falou que a mulher do cara era gorda e que o filho dele era um mongoloide, que o filho dele era autista. Você pode me falar, ah, mas e daí? Ele não pode brigar com o cara? É claro que ele pode brigar com o cara, mas é curioso, porque eu vejo os vídeos dele e eu vejo ele falando, você não deve se render a essa vontade. Você tá com vontade de comer doce, por mais que tenha aquela vontade da vida inteira, aquele vício, você ainda pode escolher fazer isso ou não fazer isso. E é aí que eu me pergunto, por que que ele escolheu brigar com um cara aleatório numa DM? Mas tá bom, sua vida pessoal, até então problema nenhum, faz o que você quiser. Mas, esse cara, a princípio, tinha algum problema mental, que quando ele ficava muito nervoso, ele fazia coisa sem pensar, era alguma coisa assim. Então, do nada, ele pegou e mandou DM para o site do Saco Cheio, para o suporte, falando que tava com muita raiva, ameaçando gente de morte. Inclusive, o Thiago falou que foi ameaçado também. Por isso que ele fez um BO, ora bola. E quando a mulher do Petri, a Bia, ela viu isso, ela pegou e falou, rapaziada, acho melhor a gente não apresentar o programa de hoje, porque estamos sob ameaça. E o Thiago falou, não, eu vou sim. De novo, aí vem a questão, por que que você fez isso? Por que que você viu que deu uma merda ali, que você não deveria ter brigado com o cara? Você quer ir de peito aberto pro negócio, sendo que caso aconteça alguma coisa, mas tem chance de não acontecer. Você fez um BO, então assim, tem que avaliar os lados também, né, amigo? Mas caso acontecesse alguma coisa, eu acho que o CNPJ do prédio, o CNPJ do estúdio tá no nome de quem? Exatamente, do mesmo jeito que se eu tô numa empresa, eu sou dono de uma empresa, uma ameaça essa empresa, eu deixo as pessoas irem trabalhar, acontece alguma coisa, cai no meu, porque eu deveria saber das coisas, eu deveria ter falado, não vamos, é arriscado, não vou colocar a vida dos funcionários em perigo. Nesse caso de empresa, sim, acaba sendo funcionário, né? Ah, mas eu não sei o que. Ah, mas ele quer pagar de dono. Vai fazer o quê? O cara meio que né? Tá no nome dele, cai em cima dele o bagulho, mas tudo bem. Ele meio que deu essa rexinha ali entre vocês não vão. Thiago falando, a gente vai sim. E enquanto isso tava acontecendo, o cara da DM, o cara meio louquinho, a princípio foi falar com o Petri. O Petri disse que não queria ouvir, disse que, não tô nem aí, mas falou que o cara mandou um monte de áudio, ele falou, tá, vai, me liga e tal, e ficou conversando com o cara, escutou o lado do cara, tentou acalmar ele, falando, ele tem os problemas dele também. Ele também tá um pouco nervoso, acontece, deixa pra lá, deixa passar. Negócio de arma aí, sabe, nada a ver também, para. E quando ele ficou sabendo disso, quando ele teve essa ligação com esse cara, ele pegou, entrou no grupo do estúdio, no grupo do trabalho e falou, ninguém vai trabalhar hoje. E você até entende daí o ponto do Thiago de ter falado, olha, parece que tinha alguém fazendo a cabeça dele, porque faz muito sentido do ponto de vista do Thiago não sabendo disso, porque ele discutiu com a mina do cara, falou, não, a gente vai, de repente o cara, que é o dono, aparece falando, vocês não vão. É natural que você, sem saber dessa ligação que teve, dessas coisas que teve, você olha e pense, ok, o cara comprou o lado da mulher, a lá o beta. E sim,
Sim, tá bom, eu tô partindo do ponto aqui que tá todo mundo falando a verdade, tá? Porque é assim que você faz quando você tá tentando ser justo com as coisas. Foi isso que, inclusive, o Thiago Carvalho ensinou, caso você não seja um mongoloide. É que o Petri já tava meio puto pelo fato do cara ter feito uma briguinha aleatória na DM dele, ter feito respingar na empresa dele. Do nada tem um cara meio louco das ideias falando, não, eu vou entrar aí. O que, assim, não é normal de acontecer, não deveria acontecer. Principalmente por briguinha aleatória da sua DM que não era necessária, mas tudo bem. Petri fala que depois dele ter falado pra ninguém ir, o Thiago foi lá e mandou uma figurinha fazendo piadinha de que, você tá obedecendo sua mulher, alguma coisa assim. E depois ainda o Thiago falou, não, eu vou lá e vou mostrar que nada vai acontecer. E aí o Petri perde as estribeiras. Porque ele já tava pensando nisso aí do desinformação por certas coisas que estavam acontecendo. Coisas que depois a gente descobriu, por exemplo, o Thiago banindo várias pessoas do desinformação, os ouvintes, no caso, quando faziam piadas com ele. Mas tem que aguentar quieto? Não, na verdade, antigamente, se você for ver cortes do desinformação, se você ainda tiver o privilégio e não for tirado do ar, você vê que eles discutiam com os ouvintes. O cara não ia lá e bania do nada. Mas tudo bem, eu posso estar louco, né? Vai vir ouvir o programa errado também. Então, isso tava enchendo o saco. E quando isso aconteceu, o cara viu que do nada o cara tomou uma atitude que respingou na empresa dele, o que você pode usar aí o argumento, nossa, mas eles eram amigos e ele demitiu o outro. Exatamente, eles eram amigos e o cara comprou uma briga que respingou na empresa do amigo dele. E depois comprou a briga e continuou a briga. Então assim, não querendo falar nada, mas você vai usar o argumento de amizade aqui, dá pra usar ao contrário também. Por que que o cara fez isso com o amigo dele? O amigo dele no meio das férias tem que passar por uma merda dessa? Explica pra mim, por favor. Basicamente, esse é o final da história. A princípio, desinformação vai acabar, considerando que o Thiago Carvalho pegou e falou, eu quero que tirem todos os meus episódios do desinformação. E o Petri pegou e falou, não vou tirar, mande o processo e bloqueou o cara. Essa basicamente foi a história, mas o que eu quero falar agora é dos retardados. Sim, você aí mesmo, você antigo ouvinte, você que foi no Twitter comprar lado de briga, que você primeiro viu o vídeo do Thiago, o tempo pra aquilo germinar na sua cabeça, e quando o outro cara fala alguma coisa gritando, assim, o Petri falou gritando durante 40 minutos, tudo isso aqui que eu contei pra você, ele falou gritando igual um louco, talvez seja, não querendo falar nada, mas talvez seja porque, de novo, tem gente ameaçando ele, ameaçando a mulher dele, ameaçando invadir o site, então assim, não querendo falar nada, mas é justificável, o cara tá meio puto por causa disso, não querendo dizer nada aqui também, mas vamos ver o comentário dos idiotas. Esse episódio que o Petri lançou hoje só prova o ponto do Thiago, ele é um péssimo líder, instável emocionalmente e não sabe lidar com situações difíceis, expulsou de forma vergonhosa um amigo que tava desde o começo de tudo e apoiou ele nos momentos mais difíceis. É verdade, você tem razão, só que ao mesmo tempo isso daqui vale pro outro lado também, né? Ele tá instável emocionalmente, sim, o outro cara foi demitido, ele tá literalmente perdendo a empresa inteira dele, gente falando que vai acabar com a empresa dele basicamente, com o site. Não sabe lidar com situações difíceis, exatamente, situações difíceis que foram geradas porque o cara foi brigar com um cara aleatório na DM dele, ele não soube lidar com o cara provocando ele. De novo, tô repetindo aqui, eu acho que os caras deviam ter falado pra ele que não tava gostando do desempenho dele, mas falar de forma direta, cara, você está fazendo merda, você não deveria brigar com o cara, senta aqui, vamos conversar. Acho que deveria ter sido feito, mas eu também acho que o Thiago não deveria ficar ficando com vontade de brigar com pessoas aleatórias na DM e depois comprar briga aleatoriamente. Vou repetir, eu estou aqui contra você, exatamente, você que fez esse comentário aqui e ficou brigando e discutindo. O nome do cara é Lelouch, o cara tem foto de anime. É esse tipo de cara que me estressa. Por que o Twitter voltou? Porque eu vi um monte de comentário assim também. O Thiago, ele saiu e agora não faz sentido estar mais no Saco Cheio TV. O Thiago agora carrega o Saco Cheio TV nas costas. Se você acredita mesmo nisso, igual um cara que pegou e postou o episódio que o Petri gravou com a mulher dele, amiga da mulher dele. Olha o que é o podcast quando o Thiago não tá. Você tá falando isso, querendo dizer, olha como o Thiago importa muito nesse programa. Por que você só não sai do Saco Cheio TV e vai atrás do Thiago? Por que você tá se importando com o que o Petri faz ou deixa de fazer? Se você tá literalmente falando, quem é mais importante aqui é o Thiago. Igual, eu gosto de um restaurante, porque tem um cozinheiro muito da hora, muito bom. O cozinheiro muda de restaurante. Eu vou voltar no restaurante que eu tava falando. Por que vocês fizeram isso? Como assim você tem coragem? Ou eu simplesmente vou no restaurante que tá o cozinheiro, porque é ele que me importa. Um se manteve calmo e posturável. O outro deu piti e ficou até rouco de tanto gritar. Ambos erraram, mas a forma como cada um tá lidando com a situação diz muito sobre a sanidade mental dos caras. Na verdade, a forma como cada um tá lidando com as coisas diz muito da diferença das situações que os caras enfrentaram. Um comprou uma briga na DM e foi demitido. O outro tá recebendo ameaça. É tipo assim, um cara bateu o pé na mesa e o outro cara tomou um tiro. Você fala, olha, mas o cara que bateu o pé na mesa, ele tá calminho e posturado. Por que o cara que tomou o tiro tá gritando? Por que você acha, amigo? Por que você é tão burro assim? Petri optou por acabar com uma amizade de anos porque a mulher dele deu um surto se achando dona do programa. Você tá falando que ela se achou dona do programa por pegar e falar, rapaziada, tá tendo ameaça, não vamos? Significa que você também tem que concordar que o Thiago tava dando uma de dono do programa quando sobre a ameaça ele pegou e falou, não, eu vou sim, vamos todo mundo, eu me responsabilizo. Aqui a gente tem o Wagner Tomazoni, que é um cara do canal Tragicômico, que é um cara que ele pensa, ele tem um cérebro. Eu já vi ele argumentando, mas por algum motivo, o cérebro dele deu falhas aqui. Thiago definiu bem, Petri virou um extremo moderado. Era foi um Judas do caramba com um amigo por ter virado capaz de mulher. Sim, com certeza, foi por isso. Não tem nada a ver com o fato do cara ter literalmente feito coisas que já tava fazendo o Petri ficar desgostoso com a vida. E por fim, ainda, feito um cara e no suporte, acho que você não tá entendendo, um cara foi no suporte do site dele, do emprego dele, da empresa dele, ameaçar e falar coisa. Você acha isso normal? Você acha que o cara ele deveria ter respondido a DM do cara e brigado com o cara e falado da mulher do cara, do filho do cara? O cara que fala que é pra você se controlar, você pode controlar o que você faz ou não faz porque tem a ver com a sua vontade. Você acha isso normal? Você não acha que isso tá batendo de frente uma coisa com a outra? Eu sou louco então, eu sou o palhacinho doido. Eu escutei os 47
minutos de gritaria do Petri, onde 90% da argumentação é baseada em puro apelo emocional e de autoridade. Eu sou o chefe, você é só um funcionário. Você tá me falando, Wagner, que nesse momento você se reduziu a uma criança de 8 anos? É isso que você tá me falando? Você precisa que alguém olhe nos seus olhos e fale, Wagnerzinho, então, aconteceu isso, tá bom? Ele brigou na DM dele, e daí o cara da DM dele, que era só um idiota, obviamente. O cara que deveria pensar e que eu julgo que deveria ter uma atitude de homem é o cara que é o meu colega, não responder uma DM aleatória. Com essa DM ir fundo ao ponto do cara ir na minha empresa reclamar. É disso que você precisa? Você não consegue de fato entender que o cara tá gritando porque ele está puto, porque ele está mal, e mesmo assim, no fundo disso, entender tudo isso que ele tá falando, porque literalmente tudo isso daqui que eu acabei de falar agora, eu escutei ele falando no meio da gritaria. Se você não escutou, aí sinto muito, meu amigo. Vamos esquecer do contexto em que esse funcionário está com ele há uns 10 anos, nos momentos bons e ruins. É verdade, tá em 10 anos, momentos bons e ruins. Mas isso não tava na ideia do cara quando ele peitou uma ameaça e falou, não, vamos lá na empresa do meu amigo, vamos arriscar, vamos. Ele colocou a vida de todos que eu amo em risco. Eu e minha namorada estávamos apenas protegendo todo mundo. Isso, por mais que seja um apelo à emoção, seria um motivo plausível, contanto que esse risco de vida fosse algo real e palpável. Não querendo falar nada, mas se eu não me engano, posso estar errado, o Thiago falou que fez um BO sobre isso. Se isso é uma justificativa, igual eu vi gente falando, você não tem como botar a culpa no Thiago porque ele recebeu uma ameaça de morte. Se você vai dar valor pra isso, nesse caso aqui, pra defender o Thiago, você tem que dar valor pra isso no outro caso também. Tem um funcionário nosso sendo ameaçado. Então faz sentido eu falar pra gente não ir pra empresa hoje. Ele chamou uma criança autista de mongoloide, uma mulher de gorda e feia. Realmente, o machista e capacitista, sem escrúpulos, merece ser cancelado no Twitter. Esse tipo de declaração faria sentido de um agenciado da Mind que luta pelo politicamente correto. Vindo de um cara que coordena programas cheios de piadas de humor negro e comentários ácidos, é pura hipocrisia do pior tipo. Meu amigo, o que você tá falando? Você tá brincando com a minha cara, você tá olhando no meu olho e você tá gargalhando. Porque literalmente, isso não era uma piada, isso era literalmente uma ofensa numa briga pessoal na DM do cara. O cara pegar e tentar atingir no ponto fraco do outro. Por quê? Por que você quer atingir no ponto fraco do cara que te mandou a DM? Vira outro. Esse foi um dos piores pontos pra mim. Eles possuem um programa onde a dinâmica é falar merda e zoar até mesmo o público, mas se um ouvinte falar merda de um dos apresentadores, esse apresentador precisa escutar calado, porque senão ele pode ofender o ouvinte. Não foi isso que foi dito, você é burro. Primeiro, vê corte do desinformação. Os caras ligam pra lá, eles brigam com os caras. É completamente diferente de um cara na sua DM falar um bagulho e você querer responder e comprar uma briga. Sério que você acha que é a mesma coisa? É igual eu tá andando na rua e ver um louco me provocar. Você acha que eu vou brigar com o cara? Eu vou seguir adiante, eu não vou comprar uma briga do nada. Agora, se eu tiver num programa fazendo piada e um louquinho vem pra cima de mim e falar merda, obviamente vai ser um entretenimento que eu vou falar do cara. Você não sabe a diferença de uma coisa pra outra? De novo, você tá se comparando igual ao cara que fala, não, eu vou roubar um carro e vou falar que é ironia. É isso que você tá fazendo aqui. E o tamanho do bagulho que você escreveu. Em nenhum momento você parou pra usar o cérebro pra comparar duas situações que não tem nada a ver. E quando compara duas situações que tem alguma coisa a ver, você dá dois pesos e duas medidas diferentes. Você quer comparar os caras zoar o público no meio do programa com o cara comprar briga com um cara aleatório na DM. E você sabe que é um cara aleatório porque em seguida você fala. A discussão que o Thiago teve com o ouvinte sequer foi pública. Exatamente. Esse é o problema. Não dá pra saber se era um ouvinte. Não dá pra saber se era um cara louco. Não dá pra saber se o cara tava pro entretenimento. E quando você não sabe isso, você simplesmente não compra uma briga aleatória. O que tá acontecendo com as pessoas? As pessoas viraram exatamente o que era zoado no desinformação. Enfim, tá bom? Estou triste com o fim do podcast que eu gostava. E estou mais triste ainda em saber que os ouvintes eram tão burros quanto as pessoas que eram criticadas no programa. Muito triste mesmo viver nesse país. Eu me lamento todo dia. Espero que o Thiago continue com as terapias dele, que eu gosto muito, e espero que o Petri volte com mais projetos de podcast, ok? Que no final, se der tudo certo, ele se resolva. Assim, pra mim é muito especial isso, porque basicamente eu tenho meu podcast hoje, que você pode ver no primeiro link da descrição. Mas pra mim é muito especial isso, porque eu simplesmente criei o meu podcast porque eu vi o Thiago Carvalho e o Petri falando no podcast do Monark sobre como que era gravar um podcast. Então é muito triste ouvir duas pessoas que foram muito legais, muito inteligentes e que são seres humanos racionais, brigando uma com a outra e vendo essa treta toda de um monte de macaquinho em árvore se pendurando e jogando cocô um no outro. Mas infelizmente é mais um dia vivendo na internet. Espero que você tenha gostado desse vídeo, duvido que tenha visto até aqui. Muito obrigado por ter assistido, um agradecimento especial aos membros do canal, vocês aí que pagam minha maquiagem de palhaço e vocês que pagam o salário do palhacinho aqui. Enfim, é isso, veja o vídeo que tá na tela sobre o Haluca ter voltado e até a próxima.